Eu acho que todo produtor que é um artista se vê nessa situação de que é produtor porque é artista e para que sua arte vá para frente, ser produtor é determinante. Diria que eu virei produtora para fazer os trabalhos que eu tenho vontade de fazer. Você vai ter que fazer absolutamente tudo. Eu sou meio de dois, eu tenho que estar medindo na prefeitura, que é 2 quarteirões daqui, e o serviço de apoio cultural da Embaixada da França é lá. Então eu já vou passar lá, encontrar com algumas pessoas rapidamente, e a gente vai almoçar com o cônsul. Depois eu tenho que ir correndo no banco, e aí eu volto para 2h40, que é a reunião com chineses e direção artística. Depois, mas a gente marcando, eu consigo. Alô? A minha primeira produção eu fiz com 22 anos, eu estreiei rouca. Se você está em cena, atuando, com medo que o público não chegou, que a van não partiu, que não sei o que não pagou, por favor. Comecei a achar que eu realmente podia delegar e que se 4, 5 coisas não fossem feitas, ainda era melhor do que eu, no final das contas, não fazer aquilo pelo qual eu estava sendo produtora, pelo qual eu estava sendo a organizadora e a idealista de tudo, que era poder dirigir bem e atuar bem no espetáculo. Não adianta me ignorar. A gente trabalha 18, 20 horas por dia, mas eu costumo equilibrar. E tem dado certo, graças a Deus. Tenho sido feliz na carreira de produtora, aprendo, né, a cada produção. A gente toma umas porradas aqui, na outra tenta não cometer os mesmos erros. Sou um ator que produz, sim. Eu sou atriz, não sou produtora. Só quero produzir aquilo que eu dirijo. Você é o que você faz. Tirando essa história de buscar patrocínio, o resto eu acho que eu já consigo fazer. O princípio da companhia acho que foi um pouco assim também. Nós decidimos, tem que produzir, vamos produzir. Até que chegou num limite, falando, não, agora já está interferindo, agora já não é mais positivo, agora a gente já precisa de um tempo, né? E aí vamos procurar então profissionais, e a dificuldade de achar o profissional certo, muito difícil. Eventualmente você consegue encontrar um parceiro, uma pessoa que acredita muito no seu trabalho, mas é impressionante como a gente conta com os amigos. E contar com os amigos é bom por um lado, mas acaba enfraquecendo por outro, porque está todo mundo fazendo na base da amizade, que acaba que tem aquele ranço de não profissionalismo. Eu acho que tem uma falta muito grande de formação, assim, tanto para os artistas que querem produzir ou para os produtores que querem trabalhar na arte. O que eu percebo é que o pessoal do teatro, que produz teatro, tem uma afinidade com o teatro. Tem um outro vínculo que não o financeiro. Eu acho que talvez para uma formação são os 3 pilares, que é a formação do como fazer, o conhecimento, a técnica, o segundo, esse espírito artístico, que é entender e ser apaixonado e acreditar, essa ideologia. E o terceiro, essa reflexão, essa consciência do que é que você está fazendo. Você vai convencer um empresário de tirar o dinheiro do bolso e botar no seu trabalho. Para isso você precisa ter toda uma estrutura que ainda não temos de incentivo, entendeu? O cidadão não pode estar pensando que está fazendo um favorzinho para alguém. Ele está associando a marca dele a algum produto que interessa a ele. Então, essa visão mercadológica, capitalista, para o artista é terrível. As portas se abrem com certeza porque eles veem em mim algum tipo de potencial comercial. Eu acho que o patrocinador, ele é educável. Ainda tem essa etapa de você conseguir entender qual que é a diferença entre televisão, teatro comercial, um teatro de pesquisa, um teatro de grupo. O artista normalmente não quer vender a sua obra. O artista quer sobreviver do seu trabalho. O mais importante, eu vejo, que é não esquecer pelo que você quer fazer teatro. Por que o teatro e não qualquer outra coisa. De forma que você não deixe de fazer teatro porque não foi patrocinado. A maior parte é através da lei de incentivo, ou seja, tem que colocar o projeto, ser aprovado pela instância pública, que pode ser o Estado de Minas, ou o governo federal, ou o município, os 3 têm leis, depois partir para a captação junto às empresas privadas. Você não tem possibilidade de cobrar o valor que você acha que o seu produto vale para viver de bilheteria. Fiz em forma de oficina, então montei um projeto em que os meus atores, eles são meus coprodutores. A gente usa a lei federal de incentivo à cultura, do mecenato, para fazer o festival.
Ao mesmo tempo eu sei que se eu quero montar um espetáculo em Brasília, pouco me adianta eu ter o mecenato, porque eu não tenho empresário que se utilize da lei, fora as grandes estatais e algumas pouquíssimas grandes empresas, pouco se utilizam da lei. Eu fiz um projeto para ser encaminhado, para ser aprovado pela Lei Rouanet para um amigo que era músico. Era amigo, não cobrei nada, não era produtor, nada. Foi aprovado, mas ele não conseguiu captar absolutamente nada. Encaminhava para as empresas, e tem um problema também que eles não declaram o imposto como deveriam, né? É mais fácil fazer o festival do que fazer espetáculo. Eu preciso mobilizar muito mais dinheiro. Eu acho que talvez seja mais difícil, porque é tão caro que é mais fácil você convencer, me dá 10 mil aqui, do que me dá não sei quantos mil, né? Isso funcionou durante muito tempo, e eu lembro de eu fazer espetáculos muito caros, de conseguir pagar figurino, cenário, propaganda em mídia em TV, apenas com pequenos empresários, cotas pequenas, e fazer que juntas eram uma cota maior que um fundo de apoio à arte e cultura hoje. Um teatrinho como esse aqui, que é um teatrinho de bairro, né, que atende a uma determinada região, ele tem um custo muito baixo. E ele poderia, sim, ser bancado pelo comércio, pela escola, pela faculdade, pela comunidade, desde que tivesse instrumento para isso. Eu não tenho na minha cidade, hoje, em meados de 2009, em Imperatriz do Maranhão, instrumental de políticas públicas municipais para subsidiar o meu produto. Então eu tenho, felizmente, o governo federal. Mas eu tenho que entrar numa pessoa jurídica, é melhor eu ser autônomo, uma OCIP, uma associação? O que eu tenho que ser para conseguir mais possibilidades? Hoje não, você enquanto artista, pessoa física, você também consegue ter o seu espaço garantido nos editais. Só isso já fez uma revoluçãozinha em termos de cultura no Brasil. O primeiro cartaz de Lei Rouanet no país foi meu pai, que fez a propaganda. Ele aparece como um maestro, assim, né? E eu lembro que as pessoas viam um cartaz e se perguntavam o que é a Lei Rouanet, né? O que é uma lei de incentivo? Muitos artistas ainda não sabiam do que se tratava. Eu acho que muitos artistas hoje ainda não sabem exatamente qual é a cota, que tipo de chancela é essa. Eu tenho uma impressão de que nem o governo, nem as empresas, nem os artistas sabem direito de quem que é a responsabilidade, quem deve fazer o quê. Então é lógico que é sempre muito mais fácil esperar, é sempre muito mais fácil reclamar, mas não acho que de má fé, e não acho que é realmente por faltar um diálogo, uma reflexão e uma compreensão do que é que estamos fazendo, quais as responsabilidades implicadas. Fomos obrigados a entender o sistema, fomos obrigados a aprender a preencher os formulários e a saber o que é lei de mecenato, fomos obrigados a aprender a gastar o dinheiro e prestar conta depois, mas não é o nosso destino e não é o nosso talento. Não consigo ser simples, objetiva, como um projeto via web precisa que você seja. Eu não vejo dificuldade nenhuma, não, em colocar o meu pensamento no papel. Às vezes eu tenho dificuldade de colocar o meu pensamento na prática. A gente quer enquadrar o melhor possível o nosso projeto no que está pedindo no edital, né? E é uma estratégia de sobrevivência. Então, aí o seu pensamento está para um lado, o edital está para o outro, você tem que encaixar. Mas dificilmente eu vou conseguir forjar um pensamento, uma ideia, uma peça inteira para aproveitar uma grande oportunidade do governo. O que vem a ser uma temática nordestina. Disponibilizar dinheiro só para Bumba Meu Boi e dança circular também é muito chato, né? A gente tem edital que pede contrapartida social, e aí o grupo fica inventando, sabe? Inventando, literalmente inventando. Como que nós vamos fazer para fazer contrapartida social? Essa coisa do social me incomoda muito, né? Até porque não tem nada mais social que o teatro, né? Se o seu objetivo naquele projeto é fazer um espetáculo, a contrapartida social é o espetáculo.
Brasília é capital do país, mas de alguma forma, às vezes eu sinto ela como periferia cultural. Ah, mas para mim só existe esse eixo Rio-São Paulo, porque se lá é que é onde está o PIB brasileiro, é difícil. Imagina, por exemplo, aqui em São Luís do Maranhão. Eu geograficamente estou localizado no Maranhão e no interior do Maranhão. Então, como as políticas públicas na área de cultura, com relação aos editais, eles têm essa preocupação de estar distribuindo geograficamente os recursos, eu saio ganhando porque tem pouca concorrência, digamos assim, em termos de quantidade de projetos que são encaminhados. Minas é um estado muito rico ainda, né? Então a gente tem as mineradoras aqui que patrocinam muito, que são de Minas e gostam de que a arte ainda seja feita em Minas. As pessoas atrelam muito a ideia de que para você fazer arte neste país você precisa estar relacionado com uma visibilidade que a TV e o cinema ou então o Teatro de São Paulo disponibiliza. Isso é um grande equívoco. E os problemas dos grupos de teatro de São Paulo são os mesmos, às vezes, dos grupos que existem em São Luís, em Imperatriz, em qualquer lugar do mundo até. É importante lembrar que a França é o país da exceção cultural, né? Então, lá, oficialmente, a arte é tratada como uma exceção. Ou seja, a arte não pode ser tratada como outra mercadoria. A lei lá é invertida. Você contacta primeiro as empresas e depois, se elas tiverem interesse, você pede para o governo o abatimento. Porque existe a lei, ou seja, toda empresa tem o direito de abater. Então, a grande diferença é eles têm uma diversidade de fontes de recursos. Os teatros municipais, espanhóis, portugueses, franceses, compram a programação, então você consegue fazer o teu espetáculo circular muito. E normalmente os grupos dividem o seu ano em 6 meses de criação e apresentação na sociedade e 6 meses viajando. Ou seja, isso profissionaliza uma equipe, as pessoas passam a viver daquilo e isso faz com que o seu trabalho seja melhor e cria-se um mercado profissional. Eles já conseguem entender e visualizar como fazer, como funcionar. E é uma coisa que o Brasil ainda está começando tá engatinhando. Tem de tudo hoje, sabe? Assim, as pessoas estão conseguindo trabalhar com toda a dificuldade. O que nós não conseguimos ainda no Brasil é fazer com que essa produção circule e que a gente conheça algo mais além do Rio, São Paulo e Minas. Você excursionar pelo Brasil, que é um país gigante, que tem um custo altíssimo fazer uma turnê pelo Brasil. Aqui no Maranhão, se eu não me engano, tem um teatro em Balsas, tem um teatro em Imperatriz, tem vários teatros, casas de espetáculo em São Luís. Tem mais algum lugar? Um artista independente, que tem o seu projeto artístico, tem como competir com uma pessoa que se especializou em como preencher. É lógico, e aí o que eu falei também da questão das pessoas que julgam, da sensibilidade, das pessoas que julgam de saber que aquilo é um formulário. Quem é o produtor desse projeto? Quer dizer, a empresa estava preocupada com a prestação de contas. Você é quase que punido por receber aquilo, porque é tão complexo, é tão burocrático. O que faz com que uma obra de arte tenha uma qualidade passível de ser financiada pelo poder público e outra que não? É desestimulante ver o que a gente chama de panelinha. Você está sujeito ao que aquela pessoa acha que deve ser aprovado ou não, dentro daqueles critérios técnicos, mas tem também os critérios subjetivos. Não é história de amigo, eu acho que não tem essa... Eu custo a crer que tem esse tipo de interferência, eu acho que não tem. Ele pode avaliar critérios concretos, porém existem muitos critérios abstratos, critérios a nível estéticos, que o teatro e que a arte, quando ela é bem feita, ela sobrepõe essa análise. E que esse analista só vai ter condição de perceber uma vez que ele deu oportunidade para esse teatro acontecer. A gente fica condicionado a cada projeto ao seu tempo, né, ao tempo da lei,
fica condicionado também à abertura desses editais, que não tem continuidade, porque posso ter um financiamento, posso ganhar esse ano assim, um financiamento gigantesco de todas das 3 esferas públicas, mais um prêmio, mais não sei o quê. E ano que vem isso não garante que ano que vem eu tenho nada. O incentivo a grupo, incentiva a pesquisa, que incentiva o pensamento, que incentiva o fortalecimento do porquê eu sou artista, e não apenas a produção de uma peça atrás de outra peça, porque eu quero fazer uma peça, porque eu preciso fazer uma peça. E mediocriza por baixo. Em vez de pegar o dinheiro e falar, olha, vamos apoiar 5 grandes montagens e possibilitar que 5 grupos cresçam, se profissionalizem, não. Vamos dividir para 50 e vamos manter todo mundo ali no meia boca. Eu consigo executar um espetáculo teatral solo com 10 mil e não consigo fazer um espetáculo solo com 100 mil. Eu não sei o que vou pegar as notas e vou pendurar, porque eu não vou saber como gastar. E aí você tem esse artista que com o passar do tempo ou vai diminuindo o seu nível de exigência, diminuindo o seu nível de qualidade, ou vai parando de fazer arte, ou faz arte de forma espetacular, de forma sazonal, né? E que não chega a formar um mercado para ele, não chega a fixar seu nome e está sempre tendo que começar do zero. Mas eu acho que a cultura entra, assim, na minha concepção, a cultura entra como uma responsabilidade pública, sim, assim como educação, assim como saúde, assim. Como é que funciona uma peça de teatro que quer meter pau no governo? Que quer dizer que tudo que está aí não está funcionando? Que quer expor todas as mazelas, todas as corrupções? Como é que funciona? Se você é gestor, você deveria ter uma outra visão de que, mesmo que você não tenha o dinheiro em espécie para disponibilizar, você pode criar condições para que as pessoas possam vir a produzir de outras formas e maneiras. Requer uma mentalidade, um amadurecimento do sistema, de perceber que aquilo que o promove é aquilo que mostra a sua versatilidade, a diversidade do Brasil. Eu não desobrigaria o Estado da sua função, não. Ele tem o dever, sim, de fomentar, de apoiar, de difundir, não para fazer um favor aos artistas, mas sim para fazer o país crescer. Aí eu pensei, ela deve ter ficado realmente muito preocupada, deve ter escondido com ela, na calcinha, no sutiã, na meia. Seria maravilhoso que o governo pudesse ser esse agente político. Político no sentido de debate de ideias, político no sentido primeiro da palavra, que é, né? Se o sistema começa a funcionar de fato e o município coloca recursos, o Estado também e a esfera federal também, não tem essa necessidade mais de editais em nível nacional. Eu queria que fosse mais justo, né? Eu queria que as pessoas tivessem educação, porque é através da educação que você cria um cidadão consciente que vai entender que a cultura é importante. O teatro ele tem um poder de chegar à população, tem como chegar ao jovem, como chegar aos formadores de opinião. Eu acho que a cultura muda a vida das pessoas. E eu não tenho a menor dúvida disso. Eu acho estranho como as pessoas conseguem viver sem teatro. Para mim é a cesta básica. Você pode deixar de comer, agora deixar de se ver num espetáculo teatral ou estar dialogando com seu entorno a partir da obra de arte que é o espetáculo teatral, eu não consigo conceber.
vi 14 vezes. Só falta hoje. Eu tenho que ir mesmo, tá? Oi, Isabela.